Uma das questões mais desconcertantes da fé cristã é esta: se Deus já decretou todas as coisas desde a eternidade, se Ele é soberano e nada foge ao seu controle, qual é a utilidade da oração? Muitos pensam que, se Deus já sabe o que vai acontecer, orar é perder tempo. Outros reduzem a oração a uma espécie de autoajuda, sem ligação real com a vontade divina. Mas a Escritura nos mostra que essa pergunta nasce de um mal-entendido. A soberania de Deus não anula a oração, ela a fundamenta. O homem moderno costuma enxergar oração e soberania como forças em conflito. Para alguns, se Deus é soberano, a oração não muda nada. Para outros, se a oração muda as coisas, então Deus não pode ser soberano. Esse é um falso dilema, fruto de uma visão humanista que coloca Deus e homem em concorrência. Na teologia reformada, não existe essa tensão. O mesmo Deus que decretou o fim, decretou também os meios. Ele determinou não apenas o que acontecerá, mas também como acontecerá. E a oração é parte indispensável desse processo. A oração não é uma tentativa de convencer Deus a mudar de ideia, mas um meio pelo qual Ele realiza sua vontade. É um instrumento de comunhão e dependência. Quando oramos, não estamos alterando o decreto eterno de Deus, mas participando dele. É como um filho que pede pão ao pai. O pai já havia planejado alimentar o filho, mas escolheu fazê-lo através do pedido. Assim também, Deus escolheu agir no mundo em resposta às orações do seu povo, para que entendêssemos que dependemos dele em tudo. Cristo mesmo nos ensinou a orar. O Pai Nosso é um exemplo claro de que a oração não é opcional. Oramos pela santificação do nome de Deus, pela vinda do seu reino, pela nossa provisão diária e pelo perdão dos pecados. Orações que, de certo modo, pedem coisas que já estão garantidas pela soberania divina. Mas o Senhor ordena que peçamos, porque a oração é o meio estabelecido para recebermos aquilo que Ele já prometeu. Negligenciar a oração é desobedecer a Cristo. O livro de Atos está repleto de situações em que os apóstolos oravam sabendo que Deus já tinha decretado todas as coisas. Em Atos 4, a igreja ora após ser perseguida, reconhecendo que Herodes, Pilatos e os judeus fizeram tudo o que a mão e o conselho de Deus predeterminaram. Eles afirmam a soberania absoluta de Deus e, ao mesmo tempo, clamam por ousadia e intervenção. Para eles, não havia contradição entre soberania e oração. Pelo contrário, a soberania era a base da confiança na oração. Outro ponto central é que a oração não muda a mente de Deus, mas muda o coração do homem. Quando oramos, somos moldados à vontade divina. A oração não é um mecanismo para que o céu obedeça à terra, mas para que a terra se alinhe ao céu. Muitas vezes pedimos coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, e a oração nos disciplina, nos ensinando a buscar primeiro o reino. Assim, a oração nos santifica, afinando nossos desejos com os de Deus. Além disso, a oração é parte do combate espiritual. Paulo diz em Efésios 6 que devemos vestir a armadura de Deus e orar em todo o tempo. A oração é o meio pelo qual resistimos ao diabo e nos mantemos firmes. Não é um ritual vazio, mas uma arma real no conflito espiritual. Satanás treme quando a igreja ora, porque sabe que Deus decretou agir em resposta às orações dos santos. Por isso, negligenciar a oração é dar vantagem ao inimigo. A história da igreja está cheia de exemplos em que Deus usou a oração para mudar situações. Não porque ele fosse dependente da vontade humana, mas porque havia decretado agir por meio dela. Quando Elias orou, o céu se fechou por 3 anos. Quando orou novamente, a chuva voltou. Tiago usa esse exemplo para mostrar que a oração do justo é poderosa e eficaz. Não porque o homem seja poderoso, mas porque Deus decretou que sua providência se manifeste através das orações. Muitos confundem soberania de Deus com fatalismo.
O fatalismo diz que tudo já está decidido, então não há razão para agir. A soberania de Deus, porém, inclui nossa ação. Quem diz não vou orar porque Deus já sabe de tudo, comete o mesmo erro de quem diz não vou evangelizar porque Deus já sabe quem será salvo. Deus determinou tanto o fim quanto os meios. Orar não é opcional, é parte essencial do plano soberano. O fatalismo é incredulidade disfarçada de teologia. Por fim, precisamos lembrar que a oração não é apenas um dever, mas um privilégio. O Deus que governa todas as coisas abre espaço para ouvir sua criatura. Ele nos chama a entrar no Santo dos Santos e falar com Ele como filhos que falam com o Pai. Isso é um mistério profundo. O Rei do Universo decreta todas as coisas, mas se inclina para ouvir a voz do seu povo. Isso deveria nos encher de temor e de alegria e nos levar a orar mais, não menos. Portanto, se Deus é soberano, por que orar? Porque Ele mesmo nos ordena. Porque a oração é o meio estabelecido para que sua vontade se cumpra. Porque ela nos transforma, nos fortalece e nos dá comunhão com o Senhor. Porque ela é arma contra o mal e instrumento de santificação. Não oramos para mudar Deus, mas porque o Deus imutável decidiu agir através da oração. A soberania de Deus não anula nossas orações. É justamente o que garante que elas não são em vão.